Muito se ouve falar sobre as melhores seleções de cada Copa do Mundo, as favoritas ao título, as recheadas de craques, mas hoje o assunto é um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar sobre as piores seleções ranqueadas de cada Copa do Mundo, como que elas chegaram lá, como que elas disputaram a Copa do Mundo e se elas disputaram outra edição da competição no decorrer dos anos. Você vai saber tudo sobre isso comigo agora. Criado no final de 1992, o ranking da FIFA chegou para ficar. Ele que é utilizado para classificar as 211 seleções filiadas à FIFA, também é utilizado para decidir quem serão os cabeças de chave em cada Copa do Mundo. Os cabeças de chave sempre ficam ali no pote 1, ao lado do último campeão e também do anfitrião. Nesse ano, por exemplo, o Catar estava no pote 1 e ficou no grupo A, na posição 1 do grupo A. A primeira Copa do Mundo a utilizar o ranking da FIFA para a definição dos cabeças de chave foi a Copa de 94, a Copa do nosso tetra, quem não lembra do Galvão Bueno do lado do Pelé, com a gravatinha dos Estados Unidos, gritando "É tetra! É tetra!" Pois é, essa Copa maravilhosa disputada nos Estados Unidos em 94, que trouxe a quarta estrela para o escudo da amarelinha, também traz para esse vídeo a primeira seleção que vamos falar, que é a Bolívia. A Bolívia era a pior ranqueada em 94 no ranking da FIFA entre as classificadas. Ela estava na posição de número 43 no ranking da FIFA, publicado há 4 dias antes da Copa do Mundo. A seleção boliviana foi a grande novidade daquele Mundial, tendo como protagonistas os meias Marco Etcheverry e Ervin Sanches, considerados até hoje os maiores craques da seleção boliviana de toda a história. A Bolívia chegou para aquela Copa desbancando no grupo das eliminatórias da Conmebol, aqui na América do Sul, nada mais nada menos que o Uruguai, e chegou a colar no líder Brasil na última rodada. Ficou par a par, muito próximo ali a seleção boliviana de tirar a primeira colocação das eliminatórias da amarelinha. A Bolívia ainda surpreendeu ali no início das eliminatórias em 93, jambrolhou a Venezuela, ganhou por 7-1, e em seguida ainda ganhou do Brasil por 2-0. Depois também aplicou um 3-1 na Alviceleste do Uruguai. Sabia não? E sabe aqueles milagres que só o futebol pode apresentar pra gente? Pois é, essa classificação da Bolívia para a Copa de 94 é tratada até hoje assim pelos bolivianos. A Bolívia só tinha participado 2 vezes da Copa do Mundo, uma em 38 lá na França e a outra em 1950 aqui no Brasil, e tudo isso a convite da FIFA. Essa terceira classificação foi disputada em campo, conseguiu nos gramados na classificatória da Conmebol para a Copa de 94, por isso é um milagre gigantesco essa classificação da Bolívia. Tanto é que até hoje a Bolívia nunca mais voltou a disputar uma Copa do Mundo, sempre batendo na trave, sempre ficando no quase nas eliminatórias da Conmebol. Já na Copa do Mundo, a Bolívia não se deu nada bem em 94. Caiu no grupo da morte no sorteio do lado da Alemanha, Espanha e Coreia do Sul e acabou amargando a última posição com só um pontinho conquistado contra a Coreia do Sul em um 0-0 na última rodada. E aí, o que você achou desse caminho trilhado pela Bolívia em 94? Você já era nascido, acompanhou aquela Copa? Conta aí pra mim nos comentários. Agora a gente pega um avião e viaja diretamente para a França para lembrar de 1998. Mas antes de falar qual foi a pior seleção do ranking que se classificou para aquela Copa, dá uma curtida nesse vídeo, compartilha e se inscreve, pelo amor de Deus. Mas compartilha, hein? Compartilha esse vídeo para todo mundo que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo. Tamo junto! 98 na França, vamos falar da Copa de 1998. A primeira Copa com 32 seleções desde a criação do torneio lá em 1930, e teve a segunda participação da Nigéria em mundiais. Em 94, nos Estados Unidos, a atuação da Nigéria foi surpreendente para uma seleção estreante e se classificou em primeiro num grupo com Argentina, Bulgária e Grécia. Nas eliminatórias da CAF para 98, a Nigéria ficou no grupo A e disputou a vaga
para a Copa do Mundo ao lado de Burkina Faso, Quênia e Guiné. O primeiro colocado de cada grupo avançava para a Copa do Mundo de 98 e por um pontinho de diferença a Nigéria desbancou Guiné, que ficou em segundo lugar com 12 pontos. No sorteio da Copa do Mundo de 98, a Nigéria caiu no grupo D, do lado de Espanha, Paraguai e Bulgária. Assim como 4 anos antes, novamente a Nigéria foi muito bem na fase de grupos e ficou em primeiro lugar com 6 pontos, depois de vencer a Espanha por 3-2 e a Bulgária por 1-0. Nas oitavas de final, pegou uma pedreira, acabou cruzando com a Dinamarca no meio do caminho, que estava embalada por uma boa campanha na fase de grupos e não deu chances para a Nigéria. Acabou goleando a seleção nigeriana por 4-1, que seria eliminada logo mais à frente pelo Brasil nas quartas de final. Aquela seleção da Nigéria daria mais trabalho para o Brasil nas quartas do que a Dinamarca? Deixa sua opinião aí nos comentários. Simbora para o Japão e para a Coreia, lembrar do Penta! Mas a gente não vai falar do Brasil não, porque o Brasil foi muito bem naquela Copa do Mundo. A gente vai falar da pior seleção do ranking da FIFA, que acabou não indo longe, logicamente. Foi a China. A China se classificou para a Copa de 2002 na posição 50 do ranking e acabou conseguindo essa vaga com certa tranquilidade. Na primeira fase das classificatórias da Ásia, a China eliminou a Indonésia, Maldivas e o Camboja. E no grupo decisivo da segunda fase, precisava ficar com a primeira colocação para ir para a Copa do Mundo. Com bastante folga, deixou para trás os Emirados Árabes Unidos, Uzbequistão, o Catar e Omã, garantindo assim a primeira classificação e única até hoje da China para uma Copa do Mundo. No sorteio dos grupos, a seleção chinesa se deu muito mal. Caiu no grupo do Brasil, ao lado também da Turquia e Costa Rica. Cair no grupo do pentacampeão é complicado, né? E não teve jeito. Foram 3 jogos e 3 derrotas. Inclusive um 4-0 para o Brasil e um 3-0 para a Turquia. Será que a China volta a disputar aí uma Copa do Mundo com esse aumento de seleções, 48 vagas para 2026? Ou será que não? Fica a dúvida. E é o seguinte, você quer saber quais foram as piores seleções ranqueadas que foram para as Copas do Mundo de 2006 até 2022? Fica aí no canal, se inscreve para não perder nada, que você vai ficar sabendo de tudo sobre elas, como elas chegaram até a Copa, como que foi a disputa da Copa do Mundo dessas seleções. Fica esperto aí, não sai daí, que vem mais conteúdo aí no canal. Até mais!